Sejam muito bem-vindos a mais um Top em Viagem. Estamos de volta e em grande estilo. Eu nem acredito que essa frase sairá da minha boca, mas sim, este vídeo mostrará o meu encontro, tão sonhado encontro com o Cristiano Ronaldo. Vocês ouviram isso? Ouviram isso aqui? Que eu encontrei o Cristiano Ronaldo? Eu estava de férias em Orlando, até que a Clear conseguiu proporcionar este momento do meu encontro com o nosso querido Papai Cris. Então, eles resolveram me contar de um jeito diferente. Então foi aí que eles usaram o Paulinho pra me ligar, falando que tinha corrompido um arquivo do Fred mais 10. Enfim, ele conseguiu me deixar fora do céu. Enfim, assistam aí, olha como o Paulinho me contou a notícia que eu ia encontrar o Cristiano Ronaldo. Ô, maninho, os dois Fred mais 10, os dois outros lá, o HD queimou aqui, deu uma pane, mano. A gente perdeu tudo. E tá foda aqui porque, tipo, tá uma pressão fodida pra cá, mano. Eu nem sei o que eu faço, mano. Perdeu os dois Fred mais 10. Não, mas, tipo, mandei pra, tipo, hospital do HD, tipo, eu tô segurando essa informação tem um tempo, né? Acabaram de falar que fudeu, mano. Ah, Bolinha, você nem te responder, mano, honestamente. Eu não quero nem me estressar pensando nessa pica. De verdade, velho. É meio foda, pode ser que você tá de férias. É toda vez no Fred mais 10, mano. Putz, eu nem sei, mano, o que falar, porque já aconteceu as... Beleza, eu também não tenho o que fazer daqui, velho. Mas, tipo... E também não vou ficar sentando na cabeça pra resolver daqui também, mano. Desculpa, mas... não tem como te ajudar também. Mas tipo, a possibilidade, aproveitar que o crack tá aí, gravar. Não vou fazer isso. Já quebrei várias aí pra você, acho que chegou o momento de você fazer uma pra mim. Ah, Paulinho. Tá falando sério? Ah, sério, né? Parece que eu nunca te ajudei, mano. É isso que você tá falando? Eu nunca te ajudei? Não é que você nunca me ajudou, é que tipo, sei lá, tô com uma faca no meu pescoço aqui, eu acho que eu vou rodar se não for desse jeito. Óbvio que isso não vai acontecer, os caras são loucos, mano. Mas porra, Paulinho, agora eu saí de perto dos caras aqui. Mano, não é possível, velho, tipo, a gente é uma produtora de vídeo, mano. E tipo, e perder vídeo, cara. Foda, mano. E a gente já teve essa conversa, né, mano? Porra, pode deixar, velho. Então, Fredão, na real é pegadinha e você vai conhecer o Cristiano Ronaldo, seu arrombado! Eu quero ir com você também, me leva, Fredão! É zoeira! Tamo filmando aqui essa porra, caralho! Você vai conhecer o Ronaldo, você tem noção disso, tio? A gente tá feliz pra caralho aqui, tio. A Clear lá vai proporcionar lá a parada pra você conhecer o Cristiano Ronaldo, vai ser louco, mano. Você jura? Juro por Deus, mano. Acabou de fechar, mano. Ai, caralho. Valeu, Paulinho. Procura o crack aí, procura o crack aí. Procura o crack. Ele tá aqui na minha cara, esse arrombado aqui. Então, mano, só aproveita, só vai. Só vai. Fechou, fião? Fechou, valeu, valeu. Bora viajar? Bora, demorou, valeu. Tchau, cuzão! Vou tomar no cu. Só choro nessa porra desse canal, vai se foder. Ou seja, eu estava em Orlando de férias, tranquilão, montanha-russa e pai, eu tive que parar tudo isso no meio pra começar a pensar e começar a fazer o vídeo mais importante da minha vida. Então agora o vídeo tá comigo, moleque. Tem que começar a gravar aqui então. Sem nem o que fazer, eu vou ter que arrumar minha mala pra ir pra Madrid, mano. É óbvio que vocês vão acompanhar tudo isso comigo, porque, mano, tudo isso só tá acontecendo comigo porque vocês sempre estão comigo. Então, mano, bora, vamos começar a viagem. Bom, estou aqui na casa que estamos alojados aqui em Orlando. Então eu tenho que começar a fazer minha mala pra Madrid, né? O problema é que eu não trouxe roupa para tal. Vou ter que me virar com a que tem, ó, a zona que eu vou ter que arrumar aqui, tá, mano? Tá tudo espalhado no bagulho, mas vai dar nós. Bom, um bagulho importante que eu pensei agora, porque eu trouxe uma porrada de roupa de frio pra cá, mas eu não sei como é que tá a temperatura em Madrid. Então vamos ver aqui. Puta que pariu, hein? Senhor amado. Tá suavão, Madrid, graças a Deus. A temperatura mais alta, 13 graus. Entendi. Vou ter que me aquecer nos braços de Cristiano.
Mano, tem noção? Eu tô, tipo, arrumando a mala pra encontrar o Cristiano Ronaldo. Quando que eu pensei na minha vida que ia falar uma frase dessa? Eu ainda acho que vai chegar alguém e vai falar, mano, zoas, tipo, não vai acontecer. Tantas vezes. Tchau, casinha de Orlando. Foi muito bom, muito maneiro. Minhas férias interrompidas, mas Madrid me esperando. Ô, caralho, pelo amor de Deus, cai no chão não. Antes mesmo dessa história de Cristiano Ronaldo, de começar a torcer tanto assim pro Real Madrid, é a cidade que eu sempre quis conhecer no mundo, velho. Hora das emoções, eu nem cheguei e já tô chorando. Estamos sem ansiedade, graças a Deus. Olha o que eu acabei de fazer aqui na unha, essa é a última que me resta no bagulho. Estamos sem frio, graças a Deus, em Madrid, viu? Beleza, eu cheguei em Madrid. Hoje fiz até um tchur. Mano, como eu queria muito conhecer a cidade, óbvio, fui dar um rolezão, né? Cheguei 2 dias antes, até pra dar uma soltada na musculatura, porque essa hora já a tensão já tava a milhão. É isso, amigos. Noite tá caindo aqui em Madrid. Passei o dia inteiro conhecendo grandes pontos aqui da cidade. A noite vai cair e eu tô a um dia de conhecer o homem, conhecer o Cristiano. Então, amanhã, falta menos de 24 horas. Imagina como é que vai ser essa noite pra mim. Torçam aí, meu Deus. E óbvio, eu não consegui dormir. Aí aproveitei pra ficar ensaiando as perguntas que eu ia fazer pra ele. Tá, e quais outros times do Brasil você conhece? Você jogaria em um desses times aí? É mesmo você não conhecendo, tipo, graças a você, graças a essa idolatria que eu tenho por você. É hoje. Sim! Tá cheiroso, papai? Ele deve estar cheiroso pra cacete, né? Como é que tá a altura? E aí, tamo bem? Top! Vamos! Calma, hein? Já volto. Uma foto com o Cristiano. Ah, beijo. Tô levando a chave de casa. Gangstar, just to get a rep. DJ Premier, R.I.P. Guru. I hope I do it justice. Já temos um primeiro sinal de Cristiano, it's in the house. Papai Cris, Papai Cris. Que saudade eu tava de você aqui, velho. Me chamaram pra conhecer o homem. Nossa, eu vi o sósia aqui, já caguei na calça já. Na real é pegadinha e você vai conhecer o
Cristiano Ronaldo! Tô há um dia de conhecer o Cristiano. Então falei, porra, que sonho, velho. Eu ainda acho que vai chegar alguém e vai falar, mano, zoas, tipo, não vai acontecer. Fala, cara. Tudo bem? Beleza? Prazer, tudo bem? E aí, tudo bem? Tranquilo? O Marcelo falou de você do outro dia. Falou bem? Falou muito. Vai. Tá bem? Ainda bem, prazer. Tá, igualmente. Eu já te conhecia. Hã? Já tinha visto. O meu filho tá sempre no iPad, sempre a ver vídeos. O seu filho? Sempre. Seu filho já viu um vídeo nosso? Muitos vídeos. Caraca, Tá que legal. Sempre. Tá lá em casa Aham. e tá sempre no iPad a ver youtubers e tá sempre. E já, aquela que entras no elevador. Passas na passadeira? Já vi. Já viu esse vídeo? Fala isso, a gente não é igualzinho. Não. Pô, eu que tinha que ser seu dublê aqui. Deixa Deixa eu ver, mas não és então. muito parecido comigo. Eu já gestos, acho. Fazes bem. Então, eu acho que o charme é meu parecido. Mas as imitações fazes muito bem. É bom de bola? Então, eu tava treinando com uma outra. Aí essa aí eu já não sei. Brasileiro não vai ser bom de bola? Mas vou te falar que a perna tá tremendo, viu? Mas aí eu vou pegar, você tá me deixando um pouco confiante, velho. Vamos arriscar um pouquinho? Aí, garoto. Aí, agora vou. Espera de mim. Pera, passa aí de novo. Vocês ouviram o que ele falou? Mostra aí. Sim, ele falou que eu sou melhor que ele. O moleque. Nope. Você viu que eu tô meio... Que porra é? Pô, deixa eu encostar, velho. Dá um abraço, velho. Fá, eu gosto. Siga aí a malta, quem gosta do Cris. Tem muita gente que não gosta de mim. E aí eu fico sempre e gosto de quem me apoia, tá sempre do meu lado, sabes? Porque é o que a gente leva da vida. Sim, mas, cara, lá no Brasil você tem muitos fãs. É? Não sei se você tem dimensão disso quando você foi pra lá, pra fazer a Copa do Mundo. Mas, cara, todo mundo é muito apaixonado por O você. Marcelo fala às vezes com o Marcelo e com o Casimiro. A malta lá gosta muito de ti. Também o idioma ajuda. Sim, a bastante. história que Portugal também tem com o Brasil. Eu fico feliz. Tantos milhões. E sabendo que o brasileiro apoia-me e gosta de mim, está sempre na torcida também. Sim. Obviamente fico feliz. E assim, pessoal como tu, que eu sei, também me contaram. O pessoal te chama de robozão lá, você sabia Robozão. disso? É, você sabia Meu desse? filho robozinho. É isso, exatamente. né? Então, porque você, máquina de gol e tudo mais. Tem que ser. Mas então de boa a gente chamar de robozão. Não tem problema. De boa. É um robozão do bem. Robozão tem mobilidade. Bom, não chorei, não desmaiei, tá ótimo. Mano, essa hora que eu encontrei ele, eu juro que eu não consigo descrever, assim, eu não tenho um filho, mas eu acho que é quase uma alegria comparado a você ter um filho. É uma sensação, sei lá, nem quando eu pulei de paraquedas, bungee jump, essas coisas, eu não senti uma adrenalina tão fera quanto eu senti na hora. E fora que ele foi muito gente boa, mas muito gente boa, me deixou à vontade. Ele puxou mais assunto comigo do que eu puxei assunto com ele, velho. Então, Cris, tô com saudade já dele, velho. Tô ligado. Ó, posso falar que eu tenho saudade do Cristiano aí, no momento. E é isso. Eu fiz uma entrevista com o Cristiano Ronaldo. Assistam a entrevista, que ficou muito fera. Ele foi muito da hora. Uma vez nós fomos a Milão na final
do Real Madrid contra o Atlético. E tinha uma portuguesa, ela passou a viagem inteira com a gente, 5 dias. Ah, é? E a gente acreditou que ela era brasileira. Chegou no último dia, ela pegou e falou, não aguento mais fingir que eu sou brasileira. Não aguento mais fingir que sou brasileira. Aí ele falou, por quê? Ela falou, não, eu sou portuguesa. E ela sabia imitar perfeitamente. É mais fácil para nós portugueses imitar o brasileiro que o brasileiro imita o português. É mesmo? Você sabe falar português de Portugal? Um pouquinho. mais difícil. Estás parecido com o português de Portugal. Eu quero ver seu português do Brasil. Como é que é, então? Quer que eu dê na entrevista? Não, já. Quer que fala já brasileiro? Tá valendo? Pode falar Cara, é brasileiro. nós, pô. É nós. É meu carioca. Carioca. Você é do Marcelo. O Marcelo é que me ensina. Assim. Marcelo é meu carioca, né? Bom, então beleza. Vamos lá. Então, Brasil, olha que frase. Estamos aqui com o Cristiano Ronaldo. É verdade. Então, mano, tô no mesmo sofá que ele. Aí, beleza? Um abraço para os brasileiros. Tamo junto. Cristiano, eu tava com muito medo de travar, de não rolar. Já teve alguma vez que você foi fazer uma entrevista e um jornalista, não conseguiu, não rolou? Ah, já aconteceu uma outra vez. É mesmo? Sim. Mas aí tranquilizamos e tal, tranquilo, fazer porque não era direto. Uhum. Era tipo assim, gravado. E aí correu bem. Mas no princípio, O cara ficou não muito rolava. Tava difícil. Que legal. Bom, vamos começar a falar da sua carreira. Todo mundo fala daquelas histórias que você treinava escondido quando você era pequeno, enfim. Essas histórias são verdades, obviamente, né? Você já contou isso também. A partir de qual momento você sabia que você ia ganhar 5 bolas de ouro? Tipo, você sempre teve isso na cabeça? 5, não. Muito... Eu acho que tudo aconteceu desde o princípio. Eu sabia que era uma criança especial. Tinha a mesma idade que os meus companheiros, mas sentia que era melhor, porque fazia coisas que eles não conseguiam. Mas saber ao ponto que vais ganhar uma bola de ouro é muito difícil. Depois eu fui para o Manchester, joguei no Sporting, depois fui para o Manchester. E a partir daí senti, eu digo, estou a jogar com os melhores do mundo à minha volta, jogo contra os melhores do mundo. E é mesmo assim eu consigo me destacar deles. Então vou começar a pensar, posso ganhar uma bola de ouro, por exemplo. Foi aí que tudo aconteceu, mas começou desde jovem. 16, 17, 18, comecei a sentir que era possível. E foi aí que tudo começou. Mas você começou a treinar pensando nisso? Tipo, não, eu quero ser o melhor do mundo. Você não, eu quero ser um bom jogador. Não, porque se tu metes pressão adicional a ti mesmo, é pior. Tens de deixar as coisas rolar naturalmente. E tudo na minha vida foi assim. Quando tu estás muito obcecado por alguma coisa, tu não consegues alcançar os teus objetivos. Tanto na vida profissional de futebol, como na tua vida pessoal também. Tens que deixar as coisas acontecer naturalmente. E assim a tua cabeça está tranquila e tu podes fazer a tua vida natural, porque as coisas acontecem no momento que Deus quer. E quando você era pequeno, tinha algum jogador que você se inspirava? Eu digo sempre, eu sempre tive um objetivo que era ser profissional de futebol e jogar na seleção de Portugal. E obviamente nessa altura havia os jogadores que eram mais que destacavam-se mais na seleção, que era o Rui Costa, Fernando Couto, o Figo. E eu sempre olhava para eles como um objetivo, dizer, gostava de jogar ao lado deles. E foi aí na seleção que eu imaginava. Pô, achei que você ia falar o Deco, velho. É porque eu já ganhei um desafio do Deco. Sim, o Deco também, mas o Deco veio depois. O Deco depois, porque o Deco só começou a ir à seleção de Portugal em 2003, 2004. Foi na mesma altura que eu. Sim. Por isso, quando eu entrei na seleção, foi na mesma altura que o Deco. Pô, foi lá que eu comecei a virar fã, velho. Ah, foi? Nossa, velho, você era um magrelinho rapidinho que entrava ali na ponta, botava uma fumaça na porra, era legal. Mas você é fã, tipo, fora do futebol, do que você é fã? Tipo, de música, de ator? Tem alguma coisa que você fala, pô, se essa pessoa eu visse na rua, eu tiraria uma foto? É assim, eu quando estou em casa, dentro da minha casa, eu controlo a minha vida. Ou seja, eu vejo aquilo que eu quero, faço aquilo que eu quero e tento educar-me à maneira que eu quero. Ou seja, eu quando estou em casa não vejo futebol, muito raro. Só se jogar uma equipa que joga um amigo meu, ou um jogo bom, um derby. Tento ver outras coisas, gosto de ver filmes, gosto de ver séries, gosto de ver documentários, porque se aprende muito. Gosto de ver concertos de música, muito. Gosto de viajar, um fim de semana a Paris, ou Londres, ou Portugal. Mas e você consegue, tipo... Tem que ser meio escondidinho, é difícil, mais ou menos. É difícil, muitas vezes, e não passas nunca despercebido. Mas sempre se consegue. Privacidade dá às vezes para fazer um truque. Você dribla tanta coisa. Pô, tem que driblar isso também. Vou falar da seleção agora. Você tem um carinho muito grande pela seleção, né, Cristiano? Você é o goleador máximo, é o capitão, é um líder. Na sua cabeça, onde você acha que Portugal consegue chegar na Copa do Mundo esse ano? É assim, não somos favoritos. Temos que ser honestos e temos que ter a humildade de entender que, teoricamente, há equipas com mais nome. No caso do Brasil, no caso da Espanha, no caso da Alemanha, no caso da própria Argentina. Nós não somos favoritos, mas no futebol tudo é possível. Vamos tentar, na fase de grupos, tentar passar,
Temos um primeiro jogo muito difícil contra a Espanha, que é um candidato a ganhar o Mundial. Mas eu acho que passo a passo, o primeiro passo tem que ser a fase de qualificação. E a partir daí, não sabemos, vamos ver passo a passo e logo se vê. Mas o objetivo principal é a primeira fase. Cristiano, na sua vida pessoal e profissional também, ainda falta algum sonho pra você realizar? Sinceramente, eu acho que não. Tudo aquilo que eu sonhei, eu alcancei no futebol. Se me perguntares, e não seria justo da minha parte dizer, sonho, podemos sonhar todos e ter um objetivo, mas eu acho que conquistei tantas coisas bonitas que não tenho mais sonhos. Se me perguntares se queres ganhar outra vez, e se gostavas de ganhar, por exemplo, um campeonato do mundo, óbvio. Sim. Mas se eu tivesse que terminar agora a carreira, ficava super orgulhoso, contente, e jamais pensava que a minha carreira fosse assim tão bonita. Um desses quase 700 gols, fala 3 que você fala, pô, esse é embaçado. É difícil mencionar 3 gols, os mais importantes, os mais bonitos. Eu acho que sempre os últimos gols é o que temos que frisar, porque são sempre os mais importantes. Sim, mas posso dizer, deixa eu ver, um gol bonito... é sempre difícil. Tu, se calhar, sabes melhor que eu. Tu segues e vês para ti qual é os gols mais bonitos que eu marquei. Eu gosto daquele do Manchester que você faz contra o Porto, lá em Portugal. Longe, de fora. Sim. Tem um de falta, acho que é contra o Portsmouth. Sim, também. Você bate, ela faz a curva assim. Contra o Galatasaray é fera também. Aquela que eu... Não, mas você inverteu. Eu que tô respondendo por você. Não, é que é difícil. Graças a Deus tive tão bons gols na minha carreira que... Você nem lembra, mãe. Não, lembrar eu lembro. Mas eu acho que é um leque de muitos... Tu mencionaste 3 que foi golaços, mas... Podia mencionar mais 3, sabe? Foi tantos golos que eu marquei bonitos que é difícil dizer 3 golos. Na Liga dos Campeões são sempre os golos mais especiais. Independentemente de ser... Bom dia. Não, já fiz com o golo aqui com a cintura no Manchester. Aqui, assim. A sarrada. Sim, aquela velha roçada. Cristiano, posso chamar de Cris? Claro. Momento Brasil. Mais fácil, Cris. Cris, tem uma hora que você olha no espelho assim e você fala, mano, eu sou embaçado, meu. Eu falo, sou foda. Tem alguns momentos, mano. Tem! Ai, cara! Tudo que eu queria ouvir, velho. Porque eu acho que a parte de ser marrente, as pessoas... Eu acho que tu tens que gostar de ti. Sim. Se tu não gostas de ti, tu tens que ter autoestima, tens que valorizar-te. Não vou dizer que sou um príncipe encantado, mas tenho... Eu posso dizer isso. Tudo somado, acho que... Tens que gostar de ti. Eu olho ao espelho, eu gosto de me ver. Claro, tens de ter autoestima. Se não tens é porque não gostas de ti. Tá, agora vamos falar do Brasil. Você recentemente jogou contra o Grêmio lá na final do Mundial. E lá no Brasil a gente especulou muito que a diferença técnica foi meio que evidente, porque o Grêmio não ofereceu tanto perigo assim pro gol do Navas. Pra você que tava dentro do campo, você sentiu essa diferença técnica? Uma final é sempre 50-50, mas eu senti, porque na Europa é o melhor futebol. Não vamos ser hipócritas e mentir que o futebol da China, ou no Brasil, ou no México, é melhor que na Europa. Não é. Na Europa estão os melhores do mundo. E a competitividade na Europa é muito boa, porque jogas com grandes equipas, jogas com os melhores do mundo. Eu sei que no Brasil, e acompanho, que a qualidade técnica é top. Os brasileiros, tecnicamente, são muito bons. Mas não estão acostumados a jogar contra um Barcelona, contra o Real Madrid, um Atlético, um Sevilha. Sabia, se jogássemos ao nosso nível, que conseguimos ganhar a final, sem menosprezar o adversário, porque o Grêmio é uma grande equipa, mas sabia que se jogássemos ao nosso nível, íamos ganhar. Mas os brasileiros, que tecnicamente muito bons, os melhores, a nível de técnica, é dos melhores do mundo, o jogador brasileiro. Mas sabíamos que a competitividade é muito diferente. E quais times do Brasil você conhece? E você tem vontade de jogar em algum time do Brasil, alguma coisa do tipo? Bom, neste momento, prefiro jogar na Europa. Mas as equipas todas, Flamengo, Grêmio, são todas equipas muito conhecidas. E como eu disse, acompanho muito o futebol brasileiro e sei, conheço muitos jogadores, que muitos vêm para Portugal jogar também. E sei que o potencial do futebol brasileiro é muito bom. E o que mais você conhece do Brasil, assim, de coisas típicas de lugar, de música? Eu já vi você cantando música brasileira. A história que Portugal tem, o Brasil, é muito parecida. E tem muitos brasileiros em Portugal. E eu conheço muito a cultura brasileira, muito, porque também já fui lá muitas vezes, já fui a São Paulo, já fui a Rio de Janeiro. Eu conheço, jogo com muitos brasileiros, tenho muitos amigos brasileiros e sei, porque não é um país irmão e sei muita coisa do Brasil e já estive lá também e gosto muito dos brasileiros. Tá, agora pra acabar, Cristiano. Cris, esqueci que a gente é íntimo agora, que a gente é parça. Até quando você acha que vai dar pra continuar concorrendo ao melhor do mundo? Bom, é assim, neste momento eu nunca sonhei ganhar 5 bolas de ouro. Como eu disse anteriormente, se eu tivesse que terminar a minha carreira agora, eu seria super feliz. Consegui ganhar tudo no futebol. Se ganhar mais uma bola de ouro, ou 2, ou 3... encantado da vida. Mas também se não ganhar, já ganhei 5, entendes?
Obviamente que a minha ambição, e sinto-me com capacidades ainda e força para poder estar a disputar para o melhor do mundo, que alguns dizem ao contrário, mas eu tenho confiança em mim mesmo e acredito que ainda tenho potencial para disputar a Bola de Ouro. Agora, depende dos troféus que ganhares, depende de como terminares a temporada, depende do Mundial este ano, por isso vai depender de muitos fatores, mas eu acho que ainda é possível. Então, Cris, pô, já falei pra você que eu sou muito fã, então chegou a hora de eu pedir uns autógrafos aqui pra você. Tudo bem? Não, tranquilo, tranquilo. Então tá. Queria que você autografasse aqui pra mim minha cueca, velho. Por favor, velho. Pô, pra mim vai ser muito especial. Era! É, ó lá. Pô, isso aí vai dar um trabalho depois. Para o Fred, Coca. Aí. Aí, garoto. Cara, agora tem um pedido que talvez vai ser meio estranho pra você. Fala. Porque assim, como eu sou muito fã e isso aqui representa muito na minha vida, eu queria que você me autografasse no corpo porque eu vou tatuar, velho. Você tem quantos anos? Eu tenho 28. Já tem idade pra ter juízo aí. Tomei uma dura. Você quer mesmo, de verdade? Juro por Deus, quero muito. Faço, com todo Fechou? prazer. Pô, legal. Deixa eu colocar. Ah, O bom é que essa parte não vai doer, né? Vai doer só depois. Ó, repara que nosso Porra, tá fibrado, Não, mané. Você viu que é bem parecido Onde nossos você abdômenes. quer? Onde é que é assim? Aqui, assim. Vai com carinho, porque vai ficar pra sempre. Foi? Foi. Fechou? Tá fera. Valeu, velho. Ó, depois disto, eu tenho que te oferecer alguma coisa. Eu vou te oferecer as minhas botas, pô. Pô, velho. Um que vai oferecer, um que vai fazer a minha tatuagem, tem que oferecer a bota. É o mínimo que eu posso te dar. Pô, obrigado. Isso é uma experiência. Vieste assistir aí ao anúncio, pelo menos davas uma recordação das botas do anúncio. Nossa, tá maluco. Mas eu vou ficar descalço, ó. Prazer. Obrigadão, Cris. Eu tenho Tamo uma, junto. tenho uma declaração de verdade, cara. Porque, assim, tudo que aconteceu na minha vida, não sei se você sabe, pô, eu joguei com o Ronaldinho, eu conheci o Neymar, eu realizei todos os sonhos da minha vida graças a você, cara. Porque quando... Não, graças Quando eu a fui- você. Não, graças a mim também, mas graças a você Sim, também. não. Porque eu fiz um vídeo de candidatura, prometi fazer uma tatuagem e fiz, que era da zoeira. Deu certo, aí agora eu vou fazer essa outra tatuagem. Então eu tô aqui representando não só o meu sonho, tô representando aqui o sonho de todos os brasileiros que gostam muito de você, tô representando o sonho de todos as pessoas que trabalham comigo. Então eu queria te agradecer, porque mesmo você sem me conhecer, você ajudou muito, você mudou minha vida completamente. Ainda bem. Fico contente por tu conseguires alcançar os teus objetivos. Mas foi por ti, não foi por mim. Eu, se calhar, ajudei de uma forma ou de outra, mas foi por ti, porque batalhaste, trabalhaste e acreditaste em ti. Assim que eu estou feliz por ti também. Então, porque essa é a sua filosofia, de trabalhar, de focar no negócio. E, pô, eu sempre te vendo fazer isso. Fui lá, sempre trabalhei, sempre fiquei focado. E certeza que eu tenho um monte de gente no mundo que faz isso por sua causa. Perfeito. Fechou? Sem trabalho, não se alcança nada. Ó, prazer. Valeu, obrigado, prazerzão. Ao próximo ano, se a gente dá faz mesmo. uma entrevista outra vez. Fechou. Deixa eu agradecer a Clear também, né, velho, que fez isso acontecer. Então, Clear, pô, jamais vou esquecer o que vocês fizeram na minha vida, até porque vai ficar marcado pra sempre aí de diversas formas. Fechou? Valeu. E, ó, abraço. Vamos gravar um desafio qualquer dia. Claro, Fechou? vai. Você me aceita lá? Fazemos. Fechou? Vambora. E o maior sonho virou realidade. Eu e o Cristiano Ronaldo. Muito obrigado pela forma que você me recebeu. Eu achei que não tinha como me tornar mais fã ainda. Mas hoje, ao te conhecer, entendi por que você conquistou tudo na sua carreira. E descobri que o título Melhor do Mundo não serve só para o futebol, mas serve também para a pessoa incrível que você é. Tem tanta coisa passando na minha cabeça agora que eu nem consigo expressar o tamanho da minha alegria. Mas não tenham dúvidas que hoje é o melhor dia da minha vida. O que me vem em mente agora é agradecer muito a marca Clear por ter me proporcionado esse encontro tão sonhado. Sonho esse que não é só meu, e sim de todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Desde todos os profissionais incríveis da NWB que fizeram de tudo para que isso pudesse acontecer, e principalmente a vocês, quase 5 milhões de inscritos do canal que me permitiram sonhar e que viveram comigo todo esse tempo de espera. Gostaria de agradecer também a minha família e meus amigos, que mesmo quando eu não tinha o mínimo motivo para sonhar, sempre acreditaram em mim como eu mesmo sempre acreditei.
meu povo, quando eu achei que não dava mais pra derramar lágrima nesse vídeo, que eu tô chorando desde o primeiro minuto até o último, mais uma vez fiquei emocionado, porque este foi o encontro com o Cristiano Ronaldo. Eu fiz com todo o meu coração e o que eu falei pra ele foi muito verdade. Não era só eu que tava lá, eu queria representar todas as pessoas que gostam dele e todas as pessoas que me fizeram chegar até esse dia. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo, muito obrigado a Clear novamente. Se você nunca viu Desimpedidos, seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal. Se você é velho da casa, muito obrigado, que continuemos juntos por muitos e muitos anos. Um beijo gigante. Esse foi o Top em Viagem e a gente já tá de volta de novo. Valeu!